Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre algo que eu estou classificando sim como um escândalo da braçadeira de capitão. Algo que eu julgo muito importante e que não está sendo bem executado o processo dentro do Grêmio. A gente vai detalhar isso, vai falar sobre um reforço caseiro e importante que o Grêmio estará ganhando a partir dos próximos jogos e também sobre desfalques, baixas, visando o jogo já desta quarta-feira no Peru contra o Atlético Grau pela Copa Sul-Americana. É tudo isso em nome de Matiello, corretora de seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, se inscreva, ativa as notificações e vai deixando a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. A Matiello, corretora de seguros, para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, faz uma cotação sem compromisso, falando com o Matiello, proprietário, no telefone que está na tela, e aí tu compara. O que tu paga hoje, as coberturas, eles vão cuidar de tudo, porque é uma empresa de confiança no momento mais importante, que é o do sinistro. Toda a burocracia para tu ficar tranquilo e, claro, pagando todas as coberturas contratadas. Fala com o Matiello, da Matiello, corretora de seguros. Vamos lá, gente. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é esse escândalo da braçadeira de capitão, tá? Sim, eu classifico como um escândalo. Você, obviamente, não precisa concordar e a tua opinião é sempre muito importante, sempre muito valorizada. Deixe ela aqui nos comentários. Mas eu julgo que o cara que usa a braçadeira de capitão, ele é fundamental. A gente pode lembrar de grandes capitães aí ao longo da história, não só do Grêmio, mas também do futebol brasileiro. Mas pegando o Grêmio, que é a nossa pauta aqui, o Maicon é lembrado com carinho, Capita, a maneira como ele se comportava em campo, né? A postura dele, o quanto ele vibrava, o quanto ele nos representava dentro de campo, o quanto ele liderava a equipe, o quanto ele, na necessidade, brigava com a arbitragem, o quanto ele falava com o treinador. Ele era uma espécie de técnico dentro de campo e isso não necessariamente fazia ele concordar com tudo que o treinador falava, ele liderava também no vestiário, ele falava com a diretoria. Estou pegando um exemplo aqui, poderia pegar vários outros. O Maicon foi vencedor, mas tivemos bons capitães que também não venceram. O Tcheco, por exemplo, né? Por vários motivos não conseguiu, infelizmente, conquistar um título com o Grêmio, mas era um grande capitão. Nós tivemos grandes capitães ao longo da nossa história, que ganharam títulos. Eu não vou ficar aqui falando sobre cada um, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Peguei dois mais recentes, um vencedor e outro que acabou, infelizmente, não vencendo. O que é o ponto que eu quero dizer para vocês? Eu respeito muito o Edenilson. Eu acho que o Edenilson é um jogador dedicado. Nunca, ao longo da carreira, alguém pôde falar algo sobre ele não se dedicar, sobre ele se atrasar, sobre antiprofissionalismo do Edenilson, nada. Ele é um jogador que se comporta bem. Agora, o Edenilson, querendo ou não, tem uma história no maior rival. E uma história fracassada. Ele foi o protagonista de um período importante de fracassos do maior rival. Ah, mas ele não era o principal culpado? Até acho que não. Ele foi, de forma equivocada, colocado como o principal jogador. E aí não atendeu às expectativas. E aí que entra justamente o meu ponto. O Edenilson do maior rival era um Edenilson que vivia o auge da sua carreira e já não podia ser o protagonista de clube grande no futebol brasileiro. Tanto é que no Corinthians, onde ele conquistou títulos importantes, ele era um reserva e às vezes titular na lateral direita, meio que improvisado. Jamais foi protagonista, era coadjuvante e dessa forma ele era útil, ele ajudava. No Grêmio, o Edenilson está sendo usado muitas vezes como meia armador, no último jogo jogou mais pelo lado direito, mas o que mais tem me incomodado é a questão da braçadeira. Porque, ok, taticamente o Edenilson é um jogador útil. O meu ponto é, ele não pode ser o capitão do Grêmio. Um jogador que foi capitão do maior rival num período importante de fracasso não pode virar o capitão do Grêmio. Primeiro porque ele não tem nem perfil para isso. E não é só em relação ao Edenilson. O que está acontecendo é um verdadeiro escândalo em relação à braçadeira. Tá? Tô classificando dessa forma, o Quinteiros não estava gerindo essa situação e, por enquanto, o Mano também não está sabendo gerir. Só que aí um dirigente do Grêmio, da casa, um abnegado, um apaixonado, um torcedor pelo clube, tem que chegar no treinador e dizer, olha, escolhe outro. Coloca o Wagner Leonardo. Coloca o Wagner Leonardo ou o Bright White. Não pode ser o Edenilson capitão do Grêmio. Nem o Vilha Sante. E olha só, eu gosto muito do Vilha Sante.
jogador de muita qualidade, mas é que capitão, gente, não é só questão de qualidade, é questão de perfil, é questão de postura. E o Edenilson não tem postura, não tem história para ser o capitão do Grêmio. O Vilhaçante não tem o perfil para ser capitão do Grêmio. Ontem, depois que o Edenilson saiu, a braçadeira foi para o Cristaldo, até ele ser substituído. Mais uma partida ruim, inclusive, do Cristaldo. Como que o Edenilson, o Cristaldo e o Vilhaçante são capitães do Grêmio? Isso tá muito errado. Desculpa, tá muito errado. É sim um escândalo, porque quem usa a braçadeira é para ser importante. Vou dar o exemplo do jogo de ontem, que aconteceu lá no Campeonato Gaúcho contra o Juventude também, que o Monsalve sofreu um pênalti escandaloso, o árbitro não deu, ninguém pressionou a arbitragem. O Igor Povo, assessor de imprensa, teve que mostrar o lance na saída do campo para o Vilhaçante, aí sim ele foi no árbitro. E não foi muito contundente. Ontem a mesma coisa, tá? O Grêmio teve um pênalti a seu favor, não marcado, em cima do Cristaldo, do zagueiro Luan Pérez, que deveria ter sido expulso no lance anterior, onde pisou no Dodge e apenas recebeu o cartão amarelo. E se tivesse marcado o pênalti, ele teria tomado o segundo amarelo e teria sido expulso. Então, 2 erros gravíssimos contra o Grêmio e ninguém reclamou com a arbitragem na saída do campo. O Igor Pova, de novo assessor de imprensa, foi lá e mostrou. Aí é que o Edenilson, capitão, fez algum tipo de reclamação com o árbitro e também com o quarto árbitro. Foi para a entrevista na beira do campo e, pasmem, não falou sobre o erro de arbitragem. Tá muito errado, gente. Muito errado. É um escândalo essa questão da braçadeira. Você não precisa concordar. Se concorda, comenta aqui. Se discorda, comenta aqui igual. Não tem problema nenhum. A gente não precisa pensar igual. Para avançar, reforço caseiro confirmado para os próximos jogos, tá? Ainda não há uma certeza que para o próximo, quarta-feira. Mas para o final de semana, pelo que se diz nos bastidores, sim. Há Muso. E eu acho que é um reforço importante, tá? Eu sei que muita gente não está curtindo muito porque ele não tem jogado. Normal, acho que é um grande problema ele não estar jogando, mas ele tem qualidade. Ele é o jogador que mais tem facilidade no drible no elenco do Grêmio. Muso faz falta. Acho que nesse time organizado do Mano, que ele ainda não teve a oportunidade de jogar, ele vai crescer e muito. Para o jogo contra o Atlético Grau, o Grêmio terá desfalques. O Edenilson teve confirmado uma lesão muscular leve. Foi desta forma que o Calhau recebeu a notícia. Lesão muscular leve. Perde os 2 próximos jogos, até porque está suspenso no final de semana o jogo do sábado contra o Bragantino na Arena pelo Brasileirão. O Bright White, eu recebi a informação que deve ser preservado junto com outros jogadores. Lembrando que o Vilhaçante segue fora e outras preservações vão ocorrer, daqui a pouco o Cuejar e alguns outros atletas também. Precisamos ganhar do Atlético Grau. Precisamos ganhar do Atlético Grau, porque a gente precisa da primeira posição no grupo da Sul-Americana para avançar de fase e seguir vivos também nesta competição. Crepe do Alemão, o melhor do Rio Grande do Sul, em Torres. Crepe do Alemão na mais bela praia gaúcha, na Avenida Beira Mar. Crepe do Alemão, o melhor disparado, incomparável. Crepe do Alemão, passa lá. Ou então pede a teleentrega. Crepe do Alemão é o melhor, beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e quero o teu comentário. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.